Fala aí, Palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença, um ótimo dia a todos vocês, uma excelente semana a todos. Bora lá, galera, falar aqui notícia ruim pra gente. Infelizmente, suspensão de mais um jogador, problemas que nós vamos ter essa semana. E ainda mais alguns desdobramentos sobre o jogo contra o Mirassol, que nós perdemos por 2-1. O Abel não estava nada feliz na coletiva ontem, não sei se vocês perceberam, se vocês assistiram. Ficou muito nítido algo pra mim. E, de novo, vamos falar um pouquinho sobre esse negócio desse G6, que o Palmeiras não ganha jogos do time do G6. É algo que incomoda a muitos. E realmente os números não são muito bons. E vamos falar do Bruno Henrique. Será que vai ser suspenso o Bruno Henrique? Já que o jogador do Palmeiras dançou, né? Será que vai ser? E tem mais uma coisa que eu quero falar aqui sobre essa suspensão desse atleta, que o Palmeiras vai ficar sem ele pro jogo contra o Santos. Bom, primeira coisa aqui. O Alan teve confirmada a sua suspensão pelo STJD, mais dois jogos de punição. E o que acontece é o seguinte: como ele cumpriu um jogo de suspensão, ele foi expulso lá no jogo contra o Fluminense, certo? No Campeonato Brasileiro. E quando ele foi expulso, o outro jogo ele não jogou. E aí ele acabou tomando mais uma punição do STJD. O Palmeiras entrou com efeito suspensivo, suspendeu. Como são dois jogos, já cumpriu um, vai cumprir mais um. Então ele não joga contra o Santos no sábado. O Palmeiras já tem inúmeros desfalques, né? Gomes, Sousa, o Aníbal não foi convocado, tá? O Flaco Lopes sim, Vitor Roque, o Andrés Pereira tá suspenso, agora o Alan fora e ainda provavelmente vai ser convocado aí o Piquerez, que jogou pessimamente ontem, né? Que não tá jogando bem, aliás, nos últimos jogos, caiu muito nível. E também o Emiliano Martinez e o Facundo. Pode ser todos esses convocados, totalizando 9 desfalques pro jogo de sábado contra o Santos, que é uma final pra gente. Só confirmando, o Facundo Torres, o Emiliano Martinez e o Piquerez foram convocados sim. Então some esses três aí mais Flaco Lopes, Vitor Roque, Gustavo Gomes, Sousa, Andrés Pereira, suspense e Alan, STJD. 9 desfalques pro jogo contra o Santos no sábado. Abel, você vai ter muito trabalho. Outra coisa que me surpreende na falta de postura do Palmeiras, que isso tem que ser criticado muito. O Palmeiras não pode ter mais essa postura nessa reta final, nesses próximos 6 jogos e na final da Libertadores. O Gustavo Gomes estava pendurado, o Piquerez estava pendurado. Por que eles não tomaram cartão? O Arrascaeta tomou cartão ontem contra o Santos. Vai pra data FIFA, foi convocado também. Volta zerado. O Gomes não tomou cartão, o Piquerez não tomou cartão. Então, tipo assim, o planejamento foi... O time tava tão desligado que os caras nem se tocaram. No final do jogo, puxa alguém ali, reclama alguma coisa. Que falta de experiência, hein? Pelo amor de Deus. O jogo de ontem é algo assim que... claro que muita gente exagera, pega isso pra justificar outras coisas, pra colocar a sua opinião, mas assim, o time do Palmeiras foi inocente ontem em Mirassol. Muito. Essa do Gomes e do Piquerez não tem explicação. Um cartão, gente, para jogar o resto do campeonato sem estar pendurado. Agora vão voltar contra o Vitória pendurados. Dá pra entender. Pois é, essa é a atual situação. Infelizmente perdemos ontem. E o Alan tomou esses jogos. O Bruno Henrique ainda tá acontecendo um julgamento aqui. Um verdadeiro circo, uma palhaçada. Já tá mais de 2 horas aqui. Agora vai ter um intervalo. Já votaram. Pelo que eu tô vendo aqui, ele vai acabar sendo punido. Mas o que nós temos que pensar e avaliar é o seguinte. O Alan... É essas coisas que eu entendo do futebol, né? O Alan foi expulso contra o Fluminense em julho. Por que o Alan tá cumprindo pena em novembro? Por quê? Se ele foi expulso lá, pegou um jogo, vai, depois de 2 semanas, vamos pôr 2 semanas, que chegasse agosto, vai. Aí ele vai lá, toma a punição, cumpre o jogo, ou aí pega o efeito suspensivo e já julga lá. Nós estamos em novembro. No momento que a gente mais precisa do jogador numa data FIFA com tantos desfalques, ele toma mais um gancho. E sem falar do outro aí, né, que tá envolvido, que a gente sabe com o quê? 2 meses e 5 dias de efeito suspensivo. Nunca vimos isso na história do futebol, mas a gente sabe, né? Um cara que tá envolvido com o que ele se envolveu. Todos os outros jogadores que foram envolvidos com isso tomaram... Uns acabou a carreira de alguns, outros ficaram 1 ano e meio, 2 anos fora, e esse cidadão pegou 12 jogos, o Bruno Henrique, e tá sendo julgado. Se for cumprir o efeito suspensivo ali, o recurso não der certo deles, pelo que eu tô vendo aqui parece que não vai, ele vai ficar fora essa pena ridícula de 12 jogos, mas ele já não joga mais o Campeonato Brasileiro, nem final da Libertadores. A grande questão é que ele já jogou, né? Ele já jogou no Brasileirão,
com efeito suspensivo, jogos, fez gols. E aí tem gente que acha lindo, que acha ótimo, né? Mas quem fala isso, com certeza não tem muito, como eu posso dizer, compromisso com ética e nada, né? Porque a gente sabe como que esse cara estava jogando e o que ele fez. Mas aí, cada um é responsável pelo que fala. É vergonhoso, esse cara tá jogando ainda, mas... Muita gente falou assim, você acha que ele vai continuar jogando? Acho que não, porque seria um escândalo pro futebol. E eles passariam um recado muito absurdo. Mas pra mim, só esse fato do Alan ser julgado, punição em novembro, sendo que foi lá em julho, e ainda tem Gomes, Piquerez e Vitor Roque, pela postagem lá do Vitor Roque, o Gomes por ter falado do Hilton Pereira Sampaio, e ele não falou nada, só falou que ele era mal educado, ele se achava, era arrogante, e o Piquerez falou lá poucas e boas pra ele. E ainda podem ser punidos também. Bruno Henrique aí ficou jogando tranquilamente todo esse tempo. E no jogo de ontem, o que a gente tem que ter como duas coisas muito claras é que o Palmeiras, assim, não jogou bem. O Abel tava bravo na coletiva ontem. Ele tava pé da vida, tá? Só contra o G6 aí, o Palmeiras tem um desempenho muito ruim mesmo. O Palmeiras perdeu 6 jogos, empatou 3, ganhou 1. Nos confrontos contra Flamengo, contra Bahia, Cruzeiro, Mirassol e Botafogo. Desses 10 jogos, ganhamos 1 contra o Botafogo fora e 3 empates e 6 derrotas. Então é um aproveitamento muito ruim. Claro que no campeonato acaba se equilibrando, porque contra os times de baixo o Palmeiras tem o melhor aproveitamento, mas, né, é algo que fica ali. O Abel foi perguntado ontem sobre isso, o Abel não gostou, ele ficou irritado com a pergunta, mas ele estava pé da vida com o time, que o desempenho do time foi muito abaixo ontem. O time do Palmeiras ontem, infelizmente, como aconteceu na Copa do Brasil, essa é a minha crítica construtiva ao time, o time tá dormindo. O time do Mirassol é bom. Se o Palmeiras jogasse muito bem, era capaz do Palmeiras nem ganhar esse jogo. O empate ontem até seria um resultado ok, por mais que muita gente hoje em dia não aceite mais nada do Palmeiras, né? Só tem que ganhar. Em breve eu vou fazer um vídeo aí sobre isso. Mas falando sobre isso, o Mirassol jogou 17 jogos do Brasileirão em casa, ganhou 11, empatou 6. Então assim, a vitória era muito importante pra gente. Então a gente jogou mal, tá? Primeira coisa, jogamos mal, desempenho ruim, jogadores desligados, nossa, errando passes, displicentes, isso aí tem que estar na conta. Por isso que o Abel tava tão pé da vida. Mas o time do Mirassol é bom. É um ótimo time de futebol. Não é à toa que tá em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Os caras ganharam um bicho monstro aí, né, pros padrões, R$50 mil pra cada jogador. Mas o Palmeiras não rendeu, só que o Mirassol é um time difícil de ser batido. Não é um time fácil de ser enfrentado. Agora o Palmeiras vai ter a grande responsabilidade de ganhar do Santos completamente desfalcado, senão há uma grande chance de perder a liderança do campeonato. Então o Palmeiras vai ter que, o Abel vai ter que se mobilizar com os jogadores. Acho que ontem ele queria fazer críticas aos atletas, mas acho que para não perder o grupo, né, para manter ali, mas ele estava muito irritado. Mas se você se irritou assistindo o jogo, eu me irritei. Você imagina só o treinador que vai lá da coletiva após a partida. E agora eu tô vendo aqui o Lofredo do Sport TV. É bizarro um negócio desse, né? É vergonhoso esses caras. Os caras não disfarçam. Da Sport TV dizendo que é um absurdo um campeonato onde que eles falam os líderes, né? Os líderes do campeonato. Não tem líderes, tem o líder, né? Aí na próxima rodada a gente vai ver se o Palmeiras continua, se o Flamengo vai passar a gente. Tem o líder do campeonato que é o Palmeiras. Aí eles colocam os líderes, os próximos jogos e tal. E aí o Lofredo falou que é um absurdo, que no confronto direto o Flamengo ganhou as duas e deveria ser o critério de desempate do Campeonato Brasileiro. Só pra te avisar, o seu mal informado, você já viu como que funciona nos outros campeonatos da Europa? Qual que é o critério de desempate? Tem campeonato que é confronto direto, tem campeonato que é saldo de gols, tem campeonato que é número de vitórias. Então cada um tem um jeito, não existe um padrão. Aí é o que você tá querendo melhor, você que já falou que o Flamengo ia ser campeão há muito tempo cantando vitória, aí você acha melhor isso porque você queria ver o seu time lá do coração, ou o time que você não queria ver em primeiro era o Palmeiras, por isso que você vem com esse papo, porque é uma discussão completamente sem sentido você falar um negócio desse. Qual que é o regulamento? O Flamengo não assinou o regulamento antes? Não assinou? Lá. Apesar que o Flamengo não gosta de cumprir muito o que assina, né? Ano passado o presidente Landim assinou sobre a distribuição da grana lá e agora mudou. Vocês assinaram o regulamento, agora estão mudando por quê? Se vocês quiserem ganhar um campeonato, passa o Palmeiras e aí pronto. Agora ficar com esse negocinho, não, mas é porque era pra... É um choro desesperado. A gente sabe por que ele queria isso. Porque é o Palmeiras que tá em primeiro. Mas eu acho que o Palmeiras precisa acordar, não pode entrar com uma postura dessa daqui pra frente. Faltam 6 jogos do Brasileirão, a final de Libertadores. A postura de ontem
É completamente fora do tom do jogo que era esperado para ontem. O Palmeiras não pode entrar mais assim, senão pode pagar muito, muito caro. Deixa sua opinião, quero saber o que você acha. E o Bruno Henrique ainda nada. Não saiu punição, quando saiu eu aviso vocês, mas provavelmente será punido, mas. Já jogou bastante, né? Já deu certo, né? Já deu certo. O cara jogou em julho, o Alan foi expulso em julho, cumpre punição agora em novembro. Agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses depois. O outro tá 2 meses jogando. Esse é o Brasil. Tamo junto, galera. Aquele abraço, é nóis.